O evangelho de hoje, da quarta semana da quaresma, quinta-feira, é o evangelho de João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. Vamos juntos, então, refletir a palavra de Deus, aquilo que o tempo oportuno nos proporciona, que é a palavra de Deus para nós, no momento atual que nós estamos vivendo. Já vamos, de antemão, já vamos tranquilizando o nosso coração, pedindo a paz e a serenidade de Deus, para que esse mesmo Deus que é tão bondoso, esse mesmo Deus que é tão misericordioso, que Ele possa nesse momento, com a presença do Espírito Santo, estar no meio de nós, que Ele possa nesse momento contemplar as palavras que sejam importantes para nós nesse momento, e que a gente possa, junto com vocês nesse momento, conduzir uma boa reflexão, uma boa espiritualidade. Amém? Amém. Então, estamos iniciando essa oração e esse momento a partir de agora, ok? Vamos pedir a invocação, vamos invocar, na verdade, o Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo esteja com nós nesse momento, aqui na nossa casa, junto com a Alessandra, com a Andressa, junto com a Amanda, junto comigo, junto com a minha esposa Andréia, mas também de forma bastante carinhosa, que esse Espírito Santo esteja na casa de vocês, abençoando, passando por todos os cômodos, e por onde ele passar ali, que ele vá purificando os lares de todas as pessoas que passarem hoje aqui pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje, então, tirado de João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa, e ao brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não entrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai? Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu.
Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Meus irmãos e minhas irmãs, estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, convido você a iniciar um processo de reflexão quanto a este evangelho. Nós temos nesse evangelho de hoje um exemplo de testemunho. Um testemunho ao qual o próprio Cristo se colocou como a pessoa a dar o testemunho. E de uma forma muito sábia, ele deixa para nós um grande caminho. Um caminho para nós seguirmos, se nós pretendemos dar testemunho. E quando a gente fala em dar testemunho, muitas vezes não é dar testemunho para outras pessoas, é dar um testemunho para Deus, acima de tudo, para nossos familiares, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para as pessoas que convivem com a gente. E aí ele deixa um caminho muito interessante, uma pedagogia de Jesus fantástica, de como podemos também tentar juntos caminhar a um testemunho bom de vida, a um testemunho bom de seguidores da palavra de Deus. E aí eu chamo a atenção de vocês sobre 4 óticas desse evangelho. A primeira delas é quando Jesus disse assim. Jesus disse assim aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Vamos refletir um pouquinho sobre essa palavra de Jesus. Jesus chegou a uma conclusão que se ele desse testemunho dele mesmo, esse testemunho não valeria. Portanto, nós podemos já começar a refletir, começar a perceber que não adianta falarmos somente. Há uma necessidade de vivermos. E é exatamente isso que Jesus tenta demonstrar aos judeus nesse momento. Quando ele diz assim, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é válido, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho dele é verdadeiro. Portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus nos fala hoje para que os nossos testemunhos, eles passem pela questão da vivência. Ou seja, quando nós vivemos, e nós vivemos algo ligados a Deus, nós vivemos algo seguindo o bom caminho, a boa verdade, a boa vida, aquilo que Jesus nos ensinou, quando a gente vive isto verdadeiramente, dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, nos locais onde nós frequentamos, nas comunidades ao qual nós participamos, quando nós vivemos, nós estamos ali seguindo exatamente aquilo que Jesus nos indica como ser o ideal para darmos o testemunho. E aí, uma outra ótica para a gente se aprofundar um pouco mais, Jesus nesse evangelho, ele diz assim também, as obras que eu faço dão testemunhos de mim. Ou seja, é o próprio Cristo dizendo assim para nós. No primeiro momento ele diz assim, se eu der testemunho de mim mesmo, não é válido. E aí no outro momento do evangelho de hoje, ele diz assim aos judeus, que na verdade hoje ele diz a nós, se eu der testemunho de mim mesmo, não é válido. E ele logo em seguida diz assim, as obras que eu faço dão testemunho de mim. Meu irmão e minha irmã, é um modelo fantástico para seguirmos. Por isso que eu disse para vocês que a fala não resolve quando a gente pensa em testemunho. Nós precisamos viver. E vivendo, nós precisamos, num segundo momento, viver e simplesmente entrar com nossas obras. Porque através das nossas obras é que o testemunho ele vai se propagar. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, ao passar, ele ia deixando as suas obras pelo caminho e as pessoas iam testemunhando aquilo que elas viram, aquilo que elas vivenciaram, aquilo que elas presenciaram. Então, este é um caminho para seguirmos, né? Quando a gente pensa no nosso testemunho para os nossos filhos,
no nosso testemunho para a nossa família, no nosso testemunho para as nossas comunidades. Nós precisamos, primeiramente, viver e nós precisamos gerar essas obras, né? Já dizia São Tiago, a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos viver gerando obras, diferente de falar e diferente de dar conselho. Percebam que são dois caminhos distintos. Muitas vezes como pais, por exemplo, né, da Andressa, muitas vezes como pai da Amanda, do Alessandro, não adianta só eu falar para eles e dar conselhos na vida deles. O que fica verdadeiramente ali, intensamente, claro que isso é importante, mas o que fica é o nosso testemunho. Assim ensina-nos Jesus no Evangelho de hoje. E esse Jesus no Evangelho de hoje, ele ensina que nós precisamos viver sem se preocupar em falar de nós mesmos e com obras, gerando obras. Muito melhor as obras nossas do que os nossos conselhos. E aí, uma terceira ótica do Evangelho, para nos aprofundarmos um pouco mais, Jesus diz assim: as Escrituras dão testemunho de mim, ou seja, a Bíblia traz o testemunho de Deus, traz o testemunho de Maria, traz o testemunho de Jesus. E aí ele diz assim: mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens. Vamos pegar só essa primeira parte, que seria a terceira ótica para a gente analisar. As Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, quanto isso é verdadeiro, né? Se a gente para pensar. Porque muitas vezes nós não temos tempo para Deus. Muitas vezes nós temos tempo para um monte de coisa. Nós temos tempo para a academia, temos tempo para os estudos, temos tempo para o trabalho, temos tempo para os amigos, para as rodas sociais, para as festas, temos tempo para falar mal das pessoas, para reparar nas pessoas, nos vizinhos, mas muitas vezes nós não temos tempo para Deus. E o que Jesus fala nesse Evangelho de hoje é exatamente isso. Quando ele diz assim: as Escrituras dão testemunho de mim, ou seja, as Escrituras estão lá, o testemunho para nós está lá, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Ou seja, temos dificuldade de buscar a Deus para tentar buscar essa vida eterna. Então nós temos aqui um terceiro caminho para seguirmos. Ou seja, qual é esse caminho? Se apoiar na palavra de Deus e se apoiar nos ensinamentos de Jesus. Olha que caminho fantástico. Olha que didática, que ensinamento, que mapa que Jesus nos deixa. Jesus deixa um mapa fantástico. Se a gente quer dar testemunho, nós precisamos primeiro viver. No segundo momento, nós precisamos ter obras boas. E no terceiro momento, nós precisamos acolher a palavra de Deus, se apoiar nessa palavra de Deus, e nós precisamos buscar os ensinamentos que o próprio Cristo nos ensinou. E ele diz que isso as pessoas não querem fazer lá no tempo dos judeus. Será que mudou alguma coisa nos tempos de hoje? Claro que você que está aqui nos acompanhando, você está sim procurando a palavra de Deus. Claro que você está se apoiando nessa palavra. Claro que você está buscando esses ensinamentos. Nós estamos aprendendo com o ensinamento de Jesus com relação ao testemunho. E uma quarta ótica, para a gente encerrar esse evangelho de hoje, Jesus diz assim: eu não recebo a glória que vem dos homens. E o quanto isso é difícil a gente viver na prática, no dia a dia. Porque nós nos preocupamos muito, né, Andressa, Amanda, né? Nós nos preocupamos muito com o que as pessoas falam, nós nos preocupamos muito com o que a sociedade diz, com o que o outro fala. E Jesus deixa um mapa claro aqui. E ele diz assim: eu não recebo a glória que vem dos homens. Ou seja, Jesus não buscava a glória dos homens. Jesus buscava a glória de Deus. Jesus buscava atender aquilo que Deus pediu para ele, aquilo que Deus deu como missão para ele. Assim como nós temos uma missão que Deus nos deu. E nós precisamos principalmente buscar essa glória que vem de Deus e não a glória que vem dos homens. E aí nós fechamos uma didática do bom testemunho como Jesus está nos ensinando hoje. Vamos só relembrar. No primeiro momento precisamos viver e não falar, ou seja, não adianta dar testemunho de nós mesmos, nós temos que viver. No segundo momento nós temos que gerar obras, ou seja, não adianta só dar conselhos, nós precisamos gerar obras
com os nossos familiares, enfim, com as nossas comunidades, viver gerando obra, se apoiando na palavra de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, é a terceira ótica, e a quarta, não esperando o reconhecimento dos homens, mas esperando o reconhecimento de Deus. Perceberam como fica fácil entender o Evangelho dentro desse sentido? No sentido de que o testemunho ao qual Jesus se reportou nesse Evangelho é um mapa para que nós possamos, nesse momento, termos para vocês hoje no Evangelho, Jesus nos ensina. Andréia, eu vou pedir para você passar a imagem de São Caetano para mim, por gentileza. Eu quero mostrar para eles a imagem de São Caetano, que enquanto, meus irmãos, enquanto eu falava aqui com vocês, eu me recordava desta imagem de São Caetano, né? E se vocês repararem, essa imagem de São Caetano, ela espelha exatamente o Evangelho de hoje no sentido do testemunho, legal? Essa imagem eu ganhei do Padre Chico, que está lá na cidade de Botucatu. Então, um grande abraço ao Padre Chico, muito obrigado pela imagem, né, de São Caetano. E essa imagem, eu digo assim para vocês hoje, percebam o Evangelho de hoje, percebam como essa imagem retrata exatamente o que nós estamos falando para vocês. No primeiro momento, na primeira ótica, que eu acabei de falar para vocês, Jesus disse assim: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Ou seja, São Caetano, nesta imagem, está vivendo o testemunho, não está falando. Ele está acolhendo a pessoa, dando as mãos para a pessoa que está ao chão, legal? Então ele está com uma obra, segunda ótica, ele está gerando uma obra. A terceira ótica é a questão de estar apoiado na palavra de Deus, como vocês podem observar aqui, ele está apoiado na Bíblia, tendo Cristo como o seu grande mestre, o Cristo por trás. O Cristo está dando a coragem para ele gerar essas boas obras. É a terceira ótica que nós acabamos de estudar hoje. E a quarta ótica é a ótica de que São Caetano não pode esperar o reconhecimento do homem, mas ele precisa esperar o reconhecimento de Deus. Não é ao homem que ele está diretamente ajudando. Claro que ele ajuda o próximo, claro que ele estende a mão à pessoa que está na sarjeta, a pessoa que está caída, mas São Caetano faz isso pela glória de Deus, faz isso por Deus. Porque São Caetano sabe, assim como nós sabemos, que no juízo final nós seremos julgados por tudo que fizermos ao próximo. Portanto, meus irmãos, tudo que fizestes aos menores dos meus, é a mim que fizestes. E assim nós encerramos esse momento de reflexão da palavra de Deus para iniciarmos o Santo Terço no dia de hoje. E aí, eu digo assim a vocês, meus irmãos, nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.